Meu nome é Brenda, e durante toda a minha vida, sempre vivi à sombra da minha irmã mais velha, a Marta, a queridinha da família. Nossos pais nunca disseram isso com todas as letras, mas dava para ver claramente nas atitudes deles. Desde pequena, eu entendi qual era o meu lugar. Enquanto a Marta ganhava roupas novas e os presentes mais legais nos aniversários, eu ficava com roupas usadas e presentes úteis, tipo meias e cadernos. Lembro até hoje de um Natal, quando eu tinha 13 anos. A Marta ganhou um iPhone novinho, e eu ganhei o celular antigo dela, um flip que mal funcionava. Na escola era a mesma coisa. Meus pais sempre iam ver os jogos de vôlei da Marta, mas nas minhas competições de debate, eles quase nunca apareciam. Perderam até a final estadual, que eu lutei tanto para chegar. Eles pagavam sem problema as aulas de piano da Marta. Mas quando falei que queria fazer aula de arte, disseram que era caro demais, e sugeriram que eu desenhasse em casa mesmo. A formatura do ensino médio só reforçou essa diferença. A da Marta teve uma super festa com vários convidados. A minha foi só um jantar simples em casa. Quando fomos para a faculdade, a Marta ganhou um carro novinho porque o campus era grande. Segundo nosso pai, eu ganhei um passe de ônibus. Detalhe, a gente estudava na mesma universidade. Faz tempo que parei de esperar igualdade. Assim que consegui, me mudei para um apartamentinho simples, nos arredores da cidade, pago com meu salário dos Correios. Já a Marta morava num AP chique no centro, bancado pelos nossos pais. Ela ficava testando diferentes carreiras, enquanto minha vida seguia uma rotina estável. Eu ainda ia nos almoços de família todo mês, ouvindo 1000 elogios para Marta, e quase nenhum interesse pelo que eu fazia. Sentava naquelas reuniões só contando os minutos para ir embora, e voltar pro meu cantinho, lutando contra o ressentimento. Isso seguiu até o último domingo, que começou como qualquer outro jantar de família. Cheguei às 7 da noite. Marta estava lá no celular, como sempre. Minha mãe estava fazendo o prato preferido da Marta, e meu pai cuidando das bebidas. Mas esqueceu de mim até eu lembrar ele. Durante o jantar, o assunto era sobre a Marta entrar numa startup. Ninguém comentou da minha promoção no trabalho. Mas aí a noite deu uma virada. Minha mãe, toda animada, disse que tinha presentes pra gente. Na hora, meu estômago revirou, já esperando mais uma cena de favoritismo. Ela trouxe 2 envelopes grandes do escritório. Entregou o da Marta com toda a pompa. E o meu, como se fosse só por educação. A Marta abriu o dela toda empolgada. Eu fui abrindo o meu devagar, me preparando para mais uma decepção. Dentro dos 2 envelopes tinham documentos sérios, com cara de coisa importante. Minha mãe explicou, sorrindo, são documentos de propriedade. Ela olhou para Marta e falou, é a propriedade do seu avô. Você tá recebendo uma bela casa, com o seu futuro promissor. Temos certeza que vai aproveitar muito bem. Todo mundo olhou para mim e começou a sorrir. Minha irmã Brenda também. E aí minha mãe disse, Brenda, estamos te dando a antiga cabana do seu avô. Você sempre valorizou sua independência. E achamos que combina com você. Ela falou da cabana como se fosse uma coisa incrível. Mas na real era um lugar velho, caindo aos pedaços. Sem luz, sem água encanada, nada. Era mais um lugar de lembrança do que uma casa de verdade. Quando peguei os papéis, senti aquela mistura de sentimentos, que me acompanhou a vida toda, tristeza, raiva, e aquele costume de aceitar tudo calada. Mas dessa vez foi diferente. Algo dentro de mim simplesmente estourou. Você tá falando sério? Perguntei, com a voz calma demais até para mim. A Marta ganha uma casa reformada, com 3 quartos. E eu fico com um barraco no meio do mato. Minha mãe arregalou os olhos, surpresa. Ela claramente não esperava que eu reagisse. Brenda tentou me acalmar, com aquela voz doce. Você tá exagerando. É um lugar cheio de potencial, com 4 acres de terra. Com um pouco de esforço, pode virar um lugar incrível. Esforço, eu ri, com aquela risada amarga. Não tem luz, não tem água, não tem internet. O telhado deve estar caindo. Consertar isso tudo vai custar mais do que eu ganho. Enquanto isso, a Marta, como sempre prática, já estava no celular, provavelmente vendo quanto vale a casa dela. Você devia ser grata, ela soltou com desprezo.
A maioria das pessoas nem recebe um imóvel assim. Aquilo foi demais para mim. Levantei tão rápido que a cadeira caiu com um barulho alto. Grata? Falei. Passei a vida toda agradecendo pelas sobras, que vocês achavam que nem valiam a pena. Só uma vez, eu esperei ser tratada com justiça. Peguei os papéis, enfiei na bolsa e disse: isso não é um presente, é um peso. É só uma forma de vocês se livrarem de um terreno ruim, e ainda se livrarem de pagar imposto. Minha mãe ficou sem palavras. Queria negar, mas o olhar dela entregou tudo. Chega, falei, cansei de fingir que tá tudo bem. Saí da casa sem olhar para trás, sem ouvir os chamados deles. Na minha cabeça, ecoavam as histórias do vovô, falando das vezes que ia pra cabana. Nos dias seguintes, tentei esquecer aquilo. Me joguei no trabalho, nas distrações. As mensagens da minha mãe foram se acumulando, com aquelas frases de sempre. Mas eu ignorei todas. Até que a curiosidade bateu mais forte. Fui olhar os documentos da cabana. E descobri uma conta de imposto absurda, mais de $400 por ano. Era muito pro meu orçamento apertado. No dia seguinte, liguei pro escritório da prefeitura. Sim, está certo, disse o atendente. São 1,6 hectares, pode virar estrada. A região está ficando mais valorizada. Desliguei o telefone com um nó no estômago. Esse presente ia acabar com minhas economias, se eu não fizesse algo logo. A solução apareceu clara, eu precisava vender o terreno. Naquela noite, peguei umas fotos antigas da cabana. Tirei foto dos documentos. E criei um anúncio na internet. Escrevi tudo com sinceridade, sem enrolar. Arrumei a cabana velha no terreno de 4 acres, coloquei à venda e fixei o preço em 167 mil. Minha ideia era atrair alguém interessado mais na terra do que na casa em si. Depois disso, só me restou esperar. Por 3 meses, nada aconteceu. Meu celular ficou mudo, nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Pensei até em baixar o preço. Mas aí tudo mudou. Numa terça-feira de manhã, acordei com 5 mensagens sobre a propriedade. Na hora do almoço, tinham mais 5. E à noite, recebi uma oferta, $31 mil, e a pessoa nem tinha ido ver o lugar. Meu coração disparou. Era 7 mil a mais do que eu tinha pedido. Eu já ia aceitar quando chegou outra oferta, 38 mil. Do nada, parecia que estava rolando uma guerra de lances. As propostas continuaram subindo, 42 mil, 48 mil. Meu celular não parava, todo mundo querendo dar mais que o outro. No fim da semana, recebi uma ligação que me deixou chocada. Senhorita Wilson, aqui é o Lawrence, do Evergreen Development Group. Queremos oferecer $60 mil pelo seu terreno. Eu fiquei sem palavras. 60 mil por uma cabana caída aos pedaços? Aceitei me encontrar com eles na semana seguinte, mas minha cabeça estava a mil. Tinha algo acontecendo, e eu não fazia ideia do que. Naquela noite, comecei a procurar na internet alguma explicação pro interesse repentino naquele pedaço de terra que ninguém ligava. A maioria das buscas não dava em nada. Mas aí achei um aviso no site da Comissão de Planejamento do Condado. Estavam propondo um projeto de moradia ecológica bem perto do meu terreno. Ainda sem entender tudo, liguei para Cíntia no sábado de manhã. Ela era minha amiga da época da faculdade e já trabalhava no ramo imobiliário há anos. Cíntia, você sabe de alguma coisa sobre um projeto novo perto da antiga cabana do meu avô? Ela ficou em silêncio por uns segundos. Depois perguntou: Brenda, você tá sentada? Estão planejando transformar toda aquela área num condomínio ecológico de luxo, voltado para executivos de tecnologia e gente famosa. Comida orgânica, energia solar, casas sustentáveis, tudo chique. Como eu não soube disso antes? Perguntei. Eles estão mantendo tudo em segredo para ninguém especular com o valor da terra. Respondeu ela, baixinho. E não aceita 60 mil, hein? Se a Evergreen tá envolvida, deve estar tentando comprar barato, para depois revender mais caro, provavelmente para uma empresa chamada Green Valley. Então, quanto eu devo pedir? Perguntei, com o coração acelerado. Dada a situação, seus 4 acres podem valer perto de 1 milhão. Ela disse, rindo. Quase deixei o celular cair da mão. 1 milhão, por aquela cabana que minha família tratava como se não valesse nada?
Depois dessa conversa, passei o fim de semana inteiro tentando digerir essa virada inacreditável na minha vida. O terreno que eu quase tinha deixado de lado, achando que ia só me dar dor de cabeça com o imposto, podia agora mudar totalmente meu futuro financeiro. Na segunda-feira, liguei pro Lawrence. Senhor Lawrence, pensei bem sobre sua proposta, comecei, tentando manter a calma. Eu tô disposta a vender, mas não por $60.000. Do outro lado da linha, ele ficou em silêncio por um momento. Qual seria o valor, então? Ele perguntou, com aquela voz calma. $1.200.000, respondi. Dessa vez o silêncio demorou. Quando ele falou de novo, já não estava tão confiante. Senhorita Wilson, esse valor não parece razoável. Acho que você pode ter entendido errado o valor da sua propriedade. Eu entendi muito bem, falei com firmeza. São 4 acres no meio da área onde a Green Valley quer construir uma vila ecológica. Mais uma pausa. Vejo que você fez sua lição de casa, ele admitiu. E sim, eu tinha feito. Aquela cabana esquecida agora era uma chance real de mudar minha vida, e eu estava pronta para negociar com firmeza. Eu sabia o valor da minha terra para eles. E embora $1 milhão fosse meu ponto de partida, eu estava aberta a conversar. Vamos conversar melhor. Que tal marcarmos uma reunião? Propus. Ele topou. Combinamos de nos encontrar no escritório deles no dia seguinte. A negociação foi intensa. Levei a Cynthia comigo, minha amiga e consultora. Do outro lado, estavam Lawrence e o pessoal da Green Valley, todos de terno, bem formais. Eles começaram oferecendo 150 mil. Eu respondi com 1,5 milhão. Subiram para 420 mil. Eu baixei para 1,3 milhão. Depois de quase 4 horas cansativas, chegamos ao nosso limite. A última oferta deles foi de 1,3 milhão de dólares. Cynthia olhou para mim e sussurrou: aceita, é um ótimo negócio. Do outro lado da mesa, o pessoal só esperava minha resposta. Gente que provavelmente nunca teve que lutar tanto quanto eu. Eu aceito 1,3 milhão, falei. Mas o negócio precisa ser fechado em até 3 semanas. Eles concordaram. Apertamos as mãos e ficou tudo acertado. 2 semanas depois, fui até o escritório da empresa de títulos para assinar os documentos. O representante me entregou o cheque. Ali estava, minha virada inesperada para uma vida financeiramente livre. O terreno que antes era um peso virou a chave da minha liberdade. A primeira coisa que fiz depois de depositar o cheque foi pagar meus empréstimos estudantis, todos os $120 mil. Depois comecei a procurar um novo lar. Encontrei um apartamento lindo, de 3 quartos, num bairro que sempre sonhei. Paguei 420 mil. Mesmo depois dessa compra, ainda sobrou muito mais do que eu jamais imaginei ter um dia. Para cuidar bem desse dinheiro, procurei a ajuda da Evelyn, uma consultora financeira especializada em casos de riqueza inesperada. Juntas, eu e a Evelyn montamos um plano de investimentos bem variado. Tinha fundos de índice, títulos, algumas ações e até uma parte separada para, quem sabe, investir em startups no futuro. Mesmo com essa segurança financeira toda, eu decidi continuar trabalhando, estar com meus colegas, ter uma rotina. Tudo isso me fazia bem e dava estrutura para o meu dia a dia, mas agora, sem a preocupação com dinheiro, tudo parecia mais leve. Aquela ansiedade constante que eu sempre tive por causa de grana, simplesmente sumiu. Comecei a fazer pequenas mudanças no meu estilo de vida, comprei móveis novos, troquei meu carro velho por um mais confiável, e passei a fazer compras sem olhar tantos preços. Aí, realizei um sonho antigo, planejei uma viagem de 3 semanas pela Europa, ia visitar Zurique, Veneza e Berlim. Na véspera da viagem, postei no Instagram uma foto das minhas malas prontas, com o meu passaporte novinho. Escrevi que estava super animada para essa aventura. Num dos dias, tomando um café com vista para a Torre Eiffel, comecei a ler os comentários no post. A maioria era de apoio e carinho, mas um me chamou a atenção. Minha prima Margarete comentou algo dando a entender que sabia da minha mudança recente. Na hora me deu um aperto no peito. Eu ainda não tinha contado para minha família sobre o novo apartamento, mas resolvi não deixar isso estragar a viagem. Quando voltei para casa, vi que tinha 4 chamadas perdidas da minha mãe e uma mensagem: ligue quando voltar, queremos te ver, vem jantar com a gente no domingo. Já fazia uns 8 meses desde a última vez que eu falei com eles,
Depois de uma briga feia, mesmo com um certo receio, a curiosidade acabou vencendo. Liguei. Oi, mãe, falei quando ela atendeu. A voz dela estava bem animada. Brenda, que bom que você voltou. Sentimos sua falta. Você vem jantar com a gente domingo? Seu pai e a Marta também vão estar aqui. Fiquei em silêncio por um segundo, mas aceitei. Dirigir até a casa deles no domingo foi como voltar no tempo. Minha mãe me recebeu com um abraço apertado, como se nada tivesse acontecido. O jantar começou tranquilo. Ela fez minha lasanha favorita e os dois pareciam mesmo interessados em ouvir sobre minha viagem pela Europa. Mas aí, na hora da sobremesa, veio o verdadeiro motivo do convite. Vimos umas fotos do seu novo AP no feed da Margarete, disse minha mãe, bem casual. Parece lindo, bem espaçoso. Obrigada, respondi, já meio cautelosa, imaginando onde isso ia dar. Margarete falou que fica no prédio Westbrook, continuou ela. É um lugar bonito, e caro, comentou meu pai. Só balancei a cabeça e dei uma mordida na torta de maçã. Ela também falou que você é a única dona do imóvel, minha mãe soltou, me olhando de um jeito curioso. Coloquei meu garfo na mesa com calma. Falei para Margarete que tem uma hipoteca, respondi, tentando manter a tranquilidade e corrigir o que ela tinha assumido. A Marta riu debochando. Ah, qual é, Brenda? A gente sabe que você não conseguiria bancar um AP daquele só com o seu salário. A gente não é bobo. Respirei fundo, tomei um gole d'água e tentei organizar meus pensamentos antes de responder. Eu tenho feito bons investimentos, expliquei, e trabalho bastante. As coisas têm dado certo para mim. Que tipo de investimento? Meu pai perguntou, curioso. Bolsa de valores, imóveis, um pouco de tudo, respondi, sem dar muitos detalhes. Marta revirou os olhos. Para de mentir. A gente sabe que você vendeu a cabana do vovô. Tá em tudo quanto é jornal. Estão falando para todo lado sobre a Eco Village, e que compraram quase todos os terrenos. Inclusive citaram sua cabana como uma das últimas que eles conseguiram. Minha mãe se aproximou, agora bem séria. Brenda, por quanto você vendeu? Fiquei em silêncio por alguns segundos, mas sabia que não adiantava esconder. $1.300.000, falei. A sala ficou muda, minha mãe empalideceu, meu pai ficou de boca aberta, e Marta arregalou os olhos, chocada. Ela foi a primeira a se recuperar, mas logo ficou com raiva. Então você tá aí com quase 1 milhão no bolso e não contou nada pra gente? A gente ralando pra pagar meu casamento, mamãe e papai preocupados com a aposentadoria. Vocês estão com dificuldades? Falei rindo, sem achar a menor graça. Eles bancaram seus estudos, te deram um carro, pagaram seu aluguel por anos, sem falar que você ficou com a casa do vovô, que vale $500 mil fácil. Isso é diferente, retrucou Marta. Diferente como? Desafiei. Porque somos família, ela gritou. Família compartilha as coisas. Família não esconde dinheiro e finge estar sem grana enquanto viaja pela Europa. Levantei, estava exausta daquela conversa. Eu vou embora, disse, indo em direção à porta. Espera, Brenda, não precisa ser assim. Minha mãe tentou me parar, segurando meu braço. A gente só achou que, talvez, você quisesse compartilhar um pouco da sua sorte com a família. Se vocês não tivessem me dado a cabana, vocês mesmos teriam vendido e ficado com todo o dinheiro. Foi um presente, lembram? Saí de lá com um misto de alívio e frustração. A verdade é que agora minha vida estava sob minha responsabilidade. A segurança que eu sempre quis finalmente era minha, mas aquela noite me lembrou como o dinheiro pode complicar as relações familiares. Eles achavam que a cabana não valia nada, só queriam se livrar do imposto e passaram o problema para mim. Agora que deu certo, querem uma parte? Eu decidi, não vou dar nada para eles. Pela segunda vez em menos de um ano, cortei contato. Ignorei as ligações enquanto dirigia de volta para o meu novo apartamento. Sozinha, fiquei pensando se ainda seria possível ter uma relação normal com minha família algum dia. 2 semanas depois daquele jantar, chegou uma carta do advogado dos meus pais. Fiquei preocupada e liguei para Evelyn, minha consultora de investimentos. Ela me indicou um advogado de confiança. No dia seguinte, fui até o escritório do Matthew, levei todos os documentos e coloquei na mesa dele. Isso aqui é simples, ele disse depois de analisar tudo. A propriedade foi passada legalmente para você.
Você tem a escritura e a venda foi feita direitinho. A acusação deles não tem fundamento. Eles vão mesmo entrar com um processo? Perguntei. Matthew se encostou na cadeira, pensativo. Talvez tentem, mas não tem chance de ganhar. Provavelmente estão só tentando te pressionar. Vamos responder e ver o que acontece. A gente marcou uma reunião no escritório. Meus pais apareceram com o advogado deles, o tal do Edward, todo cheio de si. Fiquei sentada em silêncio com o Matthew ao meu lado, enquanto os dois advogados conversavam. Edward começou. Meus clientes estão dispostos a negociar numa boa. Eles acham justo receber 35% do lucro, considerando a situação. Matthew respondeu com calma, mas firme. A senhorita Wilson é a dona legal da propriedade. A escritura foi passada pro nome dela há mais de um ano. Ela podia vender quando quisesse. A transferência foi feita sem que eles soubessem do que ia acontecer, rebateu Edward. Meus clientes não sabiam que o terreno ia ser usado num grande projeto. Matthew respondeu. Ela também não sabia de nada quando recebeu o terreno. Descobriu tudo depois, pesquisando por conta própria. Na época, todo mundo, incluindo seus clientes, achava que a cabana não valia nada. A conversa seguiu por quase uma hora, até que minha mãe, com a voz trêmula, disse: "Isso tudo é absurdo. A Marta vai se casar em 5 meses e a gente tá apertado com os gastos do casamento. Você não pode ajudar? Mesmo 14% já faria diferença." Quase me comovi com o jeito que ela falou, mas respondi firme: não vou dar nenhuma porcentagem. Se quiserem me processar, tudo bem. O Matthew já explicou como isso vai acabar. Aí meu pai ficou amargo. Não é pelo dinheiro, é questão de respeito. A gente te criou, te deu casa, comida. E fez questão de me lembrar todo santo dia que eu era só a segunda melhor. Interrompi. Desde os 20 anos eu me viro sozinha, paguei minha faculdade, construí minha carreira. Agora eu cuido do meu próprio dinheiro. A reunião acabou logo depois, nenhum acordo. Matthew me tranquilizou dizendo que eles não tinham base legal nenhuma. Se eles não entrarem com processo nos próximos meses, não vão entrar mais, disse ele. E ele estava certo. Nenhum processo veio, mas o que apareceu foi fofoca. De repente, parentes que eu nem via fazia anos começaram a me mandar mensagem com histórias tristes e ideias mirabolantes de negócios. Brenda, querida, quanto tempo, diziam uns. Ei, lembra de mim? Tô com uma super oportunidade de negócio, dizia o outro. Alguns até pediam dinheiro para cirurgia, dizendo que o plano não cobria. As histórias pareciam infinitas, cada uma mais desesperada que a outra. Algumas até podiam ser verdade, mas muitas pareciam só uma desculpa para tentar tirar grana de mim. Segui o conselho do Matthew, bloqueei os insistentes, parei de atender número desconhecido, mudei meu e-mail e deixei minhas redes sociais bem mais privadas. Foi estranho ter que me proteger da minha própria família, mas era o que eu precisava para manter minha paz e meu futuro em ordem. Me afastar da maioria deles foi difícil, mas necessário. Poucos continuaram por perto, os que sempre estiveram lá mesmo quando eu não tinha nada. Minha prima Lauren, por exemplo, sempre me tratou como irmã. E o tio Willie, que nunca deixou de me mandar um cartão de aniversário, todo ano. Essas pessoas me valorizavam pelo que eu sou, muito antes de aparecer qualquer dinheiro. 8 meses depois de vender a cabana, minha vida já tinha tomado um novo ritmo. Continuei na mesma empresa, mas agora só aceitava os projetos que realmente me empolgavam, e não só os que pagavam bem. Viajei sempre que tive vontade e fui construindo uma vida que realmente parecia minha. Um dia, enquanto dava uma olhada na correspondência, encontrei um panfleto de uma ONG voltada para a educação de crianças. Em vez de jogar fora, deixei separado. Naquela noite, pesquisei mais sobre a organização e fiquei impressionada com o trabalho deles. A maior parte do dinheiro doado ia direto para os projetos, não para os custos da administração. Eles focavam em dar bolsas de estudo para crianças carentes, principalmente aquelas que não se encaixavam nos programas tradicionais de mérito. No dia seguinte, fiz uma doação generosa, mas sem colocar meu nome. Aquilo despertou algo em mim. A sensação foi tão boa que comecei a buscar outras causas para apoiar. Pesquisei instituições que ajudavam jovens a serem os primeiros da família a entrar na faculdade, projetos de saúde mental para adultos jovens, e até programas que ajudavam pessoas a saírem de ambientes familiares tóxicos. No ano seguinte, doei para várias causas,
sempre de forma anônima. Com a ajuda da Evelyn, criei um plano de doações organizado, sustentável e que ainda era eficiente do ponto de vista dos impostos. Mas para mim, não eram só doações, eram investimentos em pessoas como eu, que passaram por dificuldades parecidas com as que eu superei. Nunca me reconciliei com meus pais nem com a Marta. De vez em quando, eu ainda ouvia umas fofocas sobre a vida deles por outros parentes. A Marta teve um casamento cheio de luxo, e mesmo com dificuldades financeiras, meus pais conseguiram dar para ela um presentão. Algumas coisas na dinâmica da minha família continuaram do mesmo jeito, e tudo bem, eu já tinha encontrado meu caminho. E por mais estranho que pareça, até me senti grata a eles. Se não tivessem me dado aquela cabana, sem valor, se tivessem me tratado como igual pelo menos uma vez, talvez nada disso tivesse acontecido. Essa liberdade, essa segurança financeira, essa vontade de ajudar os outros, tudo veio a partir dali. No fim das contas, mesmo sem querer, foram eles que me colocaram nesse caminho, e por isso, de um jeito inesperado, eu agradeço.